Por que quer morrer? Bom, deixa eu ver. Eu quero morrer porque a vida para mim, nesse estado, a vida assim não é digna. Manuel Mendonça, de Portugal. Outro dia vi um filme de um indivíduo que, ao mergulhar no mar, bateu com a coluna e ficou paralítico do pescoço para baixo. Durante anos ele foi um peso para sua família, pois não conseguia movimentar seu corpo. Ele passou anos e anos a pedir eutanásia assistida e foi sempre negado. Gostaria de saber também a opinião do INRI sobre esse assunto. Se deveria essa pessoa ter o direito de terminar a sua vida ou não. É um filme muito chocante, quem não assistiu, assista. Que qualquer pessoa que assistir esse filme, depois, quando surgem os problemas do cotidiano, se tornam todos pequenos. É uma realidade, é um filme da vida real. Agora, quanto à penalidade para alguém que se submete à eutanásia, que busca a eutanásia, nesse caso aí, ele já pagou a penalidade dele. Ele levou 28 anos tentando, 28 anos sofrendo. Então, quando ele desencarnou, quando ele partiu desse mundo, já partiu limpo, livre. Todos os pecados que ele cometera antes para ter acontecido o que aconteceu com ele, ele já resgatou durante esse período de sofrimento e deixou uma mensagem bem forte. Quem assistiu o filme vai entender. Mensagem bem forte que a pessoa pode, um ser humano que assiste esse filme pode pensar bem o que fazer para não passar por aquele processo. Porque quem prestar bem atenção vai perceber que ele não soube explicar o que aconteceu com ele para ele ter se jogado daquele jeito no mar. Quando eu me dei conta, já estava no ar, saltando sobre uma poça quase sem água. E ele que conhecia o mar, o marítimo, o marujo. Então quer dizer que ele foi possuído nessa hora que aconteceu isso com ele, ele foi possuído por um espírito. Assim como uma pessoa pode ser possuída por um espírito e jogar na frente de um carro, como uma pessoa pode ser possuída por um espírito e por um furtivo, um momento de insanidade, tomar uma overdose de qualquer porcaria, né? Ele foi possuído por um espírito. Agora, uma parte do débito dele, sem saber, a pessoa que tirou ele da água, que não sabia que ele estava exaurindo, ela de uma certa forma ficou com um resquício do débito dele, entende? Porque na ignorância ela foi fazer isso pensando em fazer o bem, né? Então, mas isso é uma outra coisa. Então a penalidade ele pagou, não a penalidade dele ter sofrido o acidente. Se ele sofreu o acidente por causa de dívida karmática, que dele se fez mal acompanhado e teve aquele momento de possessão que empurrou ele para dentro do mar. Eu já vi casos assim absurdos de pessoa que depois diz: olha, eu não sei o que foi, uma força me empurrou e eu fui, às vezes na frente do carro, e depois sobrevive até. Então assim, agora depois a purgação dele fez com que ele saísse zero, no meu juízo, no conhecimento, no meu entendimento que o Senhor me dá, ele saiu dali leve e solto. Por que Deus permitiu que Ramon Sampedro permanecesse vivo por quase 30 anos? Bem, de uma certa forma, acabei de responder, que ele ficou resgatando o débito dele. E que, como Deus é perfeito, ele facultou que nesse trânsito, nesse trajeto, nesse transcorrer de tempo, também ele produzisse vários outros sinais. Desse a ocasião de ele conhecer certas pessoas, o comportamento das pessoas, exemplo daquela que foi assumir a defesa dele, as fraquezas humanas do sacerdote que veio lá tentar convencê-lo. Uma liberdade que elimina a vida não é liberdade. E uma vida que elimina a liberdade também não é. Porque o lado positivo deste filme, o lado mais positivo dele, por isso que eu recomendo que assistam sim, que a pessoa que assiste esse filme ela vai terminar o filme muito serena. Ela vai terminar o filme percebendo que aqueles grandes problemas que ela julgava ter não são nada. Olha, pense nisso.
Você está sentada aí a menos de 2 metros. E o que são 2 metros? Uma distância insignificante para qualquer ser humano. Mas, para mim, cobrir esses 2 metros necessários para chegar até você e poder ao menos tocá-la é uma viagem impossível. É uma utopia. Tudo indica que ele desencarnou sem a consciência de Deus. Mas ele esteve permanentemente assistido por Deus. A outra coisa, ele só viveu, esse cidadão, quem que vive, não vive nem um minuto antes nem depois. Não vive. Entende? Está previsto, vocês quem quiser dar uma olhada, prestar mais atenção, existe uma lei eterna que por acaso os intelectuais, os livres pensadores da Índia adotaram e vivem nela. Na minha parte, 4 itens da eterna lei divina. Quem quiser pode ver. Lá onde explica tudo isso que ninguém conhece ninguém por acaso, porque tudo está atrelado à providência divina. E nada acontece na Terra sem o consentimento do Altíssimo. Agora, eu vejo com bons olhos a misericórdia na vida dos seres humanos. Por exemplo, se uma pessoa está viva artificialmente por uma máquina, daí não é suicídio nem assassinato desligar a máquina, porque ela está viva artificialmente por uma máquina. Eu vou desligar o respirador e você vai dormir. Como ficou a mulher, a mãe do ex-presidente durante mais de um ano? Daí apenas porque tem dinheiro, que o pobre, quando está assim, logo não vai para a máquina. Entende? Então é porque tem dinheiro e querem tomar o dinheiro da família, etc. Bom, falando assim a grosso modo, claro que minhas escusas aos que porventura não venham entender o que eu estou falando, ou venham se sentir milindrados, né? Se eu estou ferindo alguma suscetibilidade, minhas escusas. A medicina veio do Altíssimo. Eu sei que meu pai é quem inspirou os médicos, só que hoje em dia existem muitas, por ambição, existem muitas distorções da medicina, muitas coisas, mas tudo está sendo visto pelo olho infalível e temível do Criador Supremo. Então, tudo tem sua hora, seu tempo. Pois é, só quem pratica a eutanásia quer deixar bem claro que a pessoa que pratica, ela fica com o débito daquele a quem ela praticou, entende? Então, quer deixar claro que ninguém é obrigado a viver artificialmente. De acordo com a lei divina, terminou os recursos naturais do corpo do ser humano, ninguém é obrigado a buscar artifício, métodos tecnológicos ou químicos para protelar a vida, se a pessoa já está na hora do embarque. Não tem que ficar mantendo ela ali na estação do embarque, tem que deixar ela embarcar. O movimento em frente a esse hospital em Pinellas Park começou quando a Justiça da Flórida permitiu a retirada da sonda que mandava alimento e água para o corpo de Terry Schiavo, uma mulher de 41 anos. Ela ficou assim desse jeito há 15 anos, depois de uma parada cardíaca. O especialista diz que quando o cérebro não tem mais uma atividade elétrica, ele é um cérebro morto. Quem está em estado vegetativo tem olhos, mas não vê nada. Tem ouvidos, mas não escuta nada. Eu vou usar um exemplo bem chocante, né? Bem chocante, recente. Analisem bem. Se o ex-vice-presidente da República teve prazer em ficar viajando para lá e para cá em maca, até para o estrangeiro, e vai e volta, será? A pergunta fica no ar. Será que era isto que ele queria? Lucro deu bastante. A medicina lucrou muito com isso. Mas será que lá no íntimo dele, quando ele sabia que estava no fim, ele queria continuar fazendo essa peregrinação macabra? Aí eu vou citar um outro exemplo mais nítido.
um ex-governador do estado de São Paulo, que quando ele voltou para morrer no meio das máquinas, ele deu uma entrevista antes de morrer, antes de enganar, disse assim: eu olhei para o mar, ele veio lá do mar, Santos, olhei para o mar e vi que era a última vez que eu ia ver o mar. Aí eu deixo no ar a pergunta: será que uma pessoa esclarecida, um ex-governador, uma pessoa culta, será que ele não queria ter ficado na varanda da casa dele olhando o mar em vez de morrer no meio das máquinas? Eu deixo essa pergunta no ar. Então o problema todo está que tudo tem que ter um equilíbrio. Leonardo, de Raul Soares, Minas Gerais. Henri Cristo viu uma reportagem no jornal desta semana onde uma mulher jovem descobriu ter um câncer incurável e sabia que iria morrer. E então decidiu escolher o dia da sua morte. E como não era permitido em seu país, mudou-se para outro onde é permitido. O que o senhor me diz sobre esta atitude? Teria ela feito errado? Brittany Maynard, de 29 anos, morreu no sábado. Em uma rede social, ela deixou a seguinte mensagem: adeus a todos os meus queridos amigos e parentes que amo. Hoje é o dia que escolhi para partir com dignidade diante de minha doença terminal. Adeus mundo, espalhem boa energia, vale a pena. Neste vídeo, a jovem havia anunciado que daria fim à sua vida para não sofrer os danos de um tumor cerebral. Nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então ela é uma bem-aventurada que conseguiu, olha só, que dádiva, ela conseguiu ter condições econômicas para mudar de país, de cidade, né? E num lugar onde ela podia dormir o sono em paz, né? Mas nem todos podem. Tem muitos que pedem e querem partir para atravessar o rio da vida e não conseguem. Ó Pai eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos.